Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação LTV. Se você é novo, nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e quinta. Eu tô aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimento misterioso. Vamos ao caso de hoje. Um lembrete que antes, se vocês estiverem vendo algum vídeo meu, que eu ainda tô dizendo terça e sextas, né, que eu tenho vídeo, é que eu gravo vários vídeos de uma vez e tem vídeos atrasados ainda sendo colocados no canal, mas sempre terça e quinta, tá? 8 horas de Brasília. E se você não está recebendo notificação, vem aqui que eu vou estar aqui da mesma forma. Gente, tá difícil para eu bater esse 100k, né? Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês precisam começarem a me ajudar e divulguem meus vídeos com seus amigos, família, WhatsApp, rede social. Vamos lá, dar uma forcinha aí. Vamos começar o caso. Dia 21 de fevereiro de 1977, Catherine Nice e seu marido Meredith, residentes em Pine Grove, contataram o zelador do prédio para relatar que sentiram um cheiro de fumaça. E eles não sabiam de onde estava vindo essa fumaça. E eles chamaram o corpo de bombeiro. Os bombeiros conseguiram localizar o incêndio que estava no 15º andar. Era a casa de Teresita Bassa, de 45 anos, nascida nas Filipinas. Em 1929, ela era filha única de um proeminente casal de empresários, Pedro e Sakura Bassa. Em 1960, a Teresita mudou-se inicialmente para os Estados Unidos para estudar música, onde ela obteve o título de mestre em música pela Universidade de Indiana. No entanto, ela também tinha paixão e desejo de ajudar outros, além da paixão pela música, e realmente ela queria retribuir as coisas boas que ela estava tendo na vida. Então ela resolveu estudar para se tornar terapeuta respiratória. E ela começou a trabalhar no Edgewater Hospital em Chicago, em Illinois. E ela era descrita como alguém absolutamente excepcional no trabalho dela. Era alguém que se orgulhava de prestar assim, o melhor atendimento aos pacientes, e com pouco tempo ela investiu tanto na carreira, ela queria melhorar, ela dava aulas de piano, ela também preparava uma tese de doutorado, ou seja, ela tinha uma vida, vamos dizer, pacata, mas ao mesmo tempo intensa, porque ela gostava também de sair da rotina dela, que era muito calma, mas então ela sempre se dedicava a um monte de coisa tudo ao mesmo tempo. E aí voltamos para o negócio do acidente. Quando os bombeiros entraram no apartamento dela, eles encontraram o apartamento em ruínas. Parecia absolutamente que tinha sido saqueado. E houve uma grande briga. E dentro do incêndio, eles presumiram isso, né, que foi uma briga, e eles encontraram um colchão fumegante. E embaixo estava o corpo sem roupa da Teresita, que havia sido ferida com um objeto cortante. A polícia foi chamada ao local para a investigação e, a princípio, conversando com amigos que conhecia ela e a família, ninguém conseguia entender como ela poderia ter sido alvo de algo tão horrível. Segundo Ruth, que é uma grande amiga da Teresita, o seu dia foi típico. Ela trabalhou no seu turno. Quando o turno terminou, ela voltou para casa por volta das 5h30 da tarde. E por volta das 7h30 da noite, ela e a Ruth e a Teresita conversaram no telefone por cerca de 30 minutos. E ela mencionou naquela conversa telefônica que ela estava se preparando porque um convidado iria ajudá-la com alguma coisa. Mas ela nunca mencionou quem era essa pessoa e que coisa. Naturalmente, o primeiro pensamento depois de ouvir que potencialmente havia um homem que iria até a casa dela, vira o corpo dela ali sem vida. Então a polícia assumiu, né, que alguém foi lá e acabou tirando a vida dela após aproveitar-se dela. No entanto, após a realização da autópsia, foi determinado que ela não havia sido violada. Haviam poucas evidências devido a um incêndio. Qualquer que fosse o propósito do incêndio, a pessoa queria, né, de qualquer forma, eliminar ali o DNA. E definitivamente funcionou. Porém, havia uma evidência que foi encontrada, era uma folha e nele estava escrito: compre ingressos para o teatro. E então tinha apenas a inicial do nome desta pessoa. Essa pessoa entrou na lista de suspeito, mas de quem eram aquelas iniciais? Ninguém sabia. 5 meses se passaram, sem pistas, sem sinais óbvios, e o caso foi esfriando, vamos dizer assim. O namorado da Teresita, ele era um possível suspeito, mas depois ele foi descartado. 5 meses após o ocorrido, a Teresita, um colega de trabalho dela, chamado Dr. Joseph Chua, ele era um cirurgião e ele também era das Filipinas, morava nos Estados Unidos. E ele contactou o detetive Joey Stachula, alegando ter informações sobre o ocorrido com a Teresita. Ele contou que a esposa dele começou a ter visões e sonhos em que a Teresita aparecia para ela, implorando que eles fossem à polícia e contassem o que havia acontecido com ela. Certa manhã, em 1977, a enfermeira, a esposa desse médico, a Remy, acordou. Primeiro ela tinha uns sinais de tristeza, aborrecimento no rosto.
Quando seu marido lhe perguntou por que ela estava chateada, ela disse que sua amiga Teresita, que havia falecido ou me tirou a vida dela, apareceu no apartamento dela em Chicago e havia visitado-a no sonho. Primeiro foi no sonho. A primeira vez foi só um sonho. Já a segunda vez, a esposa foi possuída pelo espírito da Teresita, que parecia estar em transe e falava na língua nativa da Teresita, o Tagalog, uma língua com a qual ele estava familiarizado, mas que raramente ele falava. A voz disse: "Doutor, gostaria de pedir sua ajuda." O homem que ficou, assim, chocado, né? Só que aí o espírito não pediu nada. Na segunda vez, a esposa dele foi possuída novamente pelo espírito. E o médico disse que a voz, que falava através da esposa dele, da Remy, que estava dormindo, começou a falar com uma outra voz. Dizia que ela era a Teresita. E dizia ao médico que o nome de quem tirou a vida dela era Alan Showery. A voz alegou que ele também trabalhava no hospital. Ele pediu a Remy que fosse a polícia. Porém, ao acordar, ela alegou, mulher do médico, que ela não se lembrava de nada disso que ele estava contando. A Remy conhecia o Alan. Ela o contratou para fazer pequenos trabalhos para ela e o pagou generosamente porque sabia que ele estava passando por alguns momentos financeiros difíceis. Então, ela estava com a voz da Teresita dizendo isso desse homem. Mas essa mulher, a Remy, ela conhecia esse homem. Quando o marido dela contou tudo isso, eles pensaram: como é que nós vamos na polícia falar uma coisa dessa? Eles não vão acreditar na gente, vai dizer que alguém entrou no meu corpo e falou com a minha voz? O médico decidiu a princípio não contar à polícia. Então a voz possuiu a esposa dele novamente, perguntando ao médico: por que você não foi à polícia? Ele disse que ele não tinha provas contra esse homem que eles falaram. A voz então disse que ele havia pego as joias da Teresita e dado para sua namorada. O médico, ele não sabia o que pensar. Ele realmente ficou surpreso, assustado. Aí ele foi à polícia. Ele relatou tudo isso. Agora, o que chamou a atenção foi sobre as joias, porque a polícia nunca divulgou que joias foram roubadas. Então, como que o médico sabia dessas joias? O médico disse que perguntou... Gente, esse barulheiro todo aí? São fogos de artifício, porque é feriado. Então, desculpa, não posso fazer nada. O médico disse que perguntou à voz o nome dela e ela respondeu: eu sou a Teresita Bassa. Disse mais tarde, né, que era ele, que era esse cara, e que contou à polícia que a voz estava realmente implorando para que eles ajudassem a resolver o que aconteceu com ela. O detetive não sabia se poderia confiar nessa informação ou não. Ele decidiu fazer uma verificação de antecedentes desse homem, desse tal de Alan Showery. A polícia descobriu que o Alan morava perto da Teresita e que eles eram colegas de trabalho. E confirmaram que ele planejava ir ao apartamento dela naquela noite para consertar a televisão dela. O Alan foi chamado então para o interrogatório. Ele confirmou que ele foi ao apartamento dela consertar a televisão, alegou que ele não tinha as ferramentas para fazer o conserto. Então ele voltou para casa. O detetive não acreditou nisso. Como? Você vai consertar a televisão de alguém e não leva as coisas? Então a polícia resolveu contactar a namorada do Alan, Yanika Kalmuk. Estava até grávida a moça. O detetive perguntou para ela se o Alan tinha dado alguma joia recente para ela. Ela disse que sim. E com isso, com essa prova, o detetive falou para o Alan: você deu as joias para a sua noiva, sua namorada? E o Alan confessou tudo. Ele disse que depois de sair do apartamento da Teresita naquela noite, ele planejou voltar e roubar. Só que quando ele voltou, ele disse que ela o deixou entrar. Quando ela se virou para trancar a porta, ele a agarrou por trás e a atacou. Ele a despiu somente para que o pessoal pensasse que era alguém que entrou lá para violar. E que ele pegou o colchão, colocou sobre o corpo dela e ateou fogo. Apesar da sua confissão, o Alan se declarou inocente no dia do julgamento. O primeiro julgamento não chegaram a uma sentença unânime, então o julgamento foi anulado. Depois, no segundo julgamento, ele decidiu se declarar culpado em 20 de fevereiro de 1979. E, pasmem, recebeu apenas uma sentença de 14 anos. Eu fiquei chocada. Depois de confessar, o Alan mudou de ideia. Ele quis retratar a confissão dele, dizendo que ele só fez isso porque a polícia o ameaçou prender, não somente a ele, mas a namorada dele que estava grávida. O juiz decidiu nesse caso que ele deveria ir a julgamento, né? E aí ele foi e o juiz sentiu que havia evidência suficiente, que eles queriam... O juiz queria distanciar esse caso de coisa sobrenatural e não sei o que, tanto é que nem levou
a moça e o médico para lá, porque senão falou, vai virar um circo isso aqui, ninguém vai acreditar que uma voz entrou em alguém. Então eles só usaram realmente provas verdadeiras ali, materiais, sem enfiar no meio a história paranormal, né? Então, o foco principal da acusação foram as provas. O Allen no tribunal, depois, né, acabou dizendo que ele só confessou porque a polícia forneceu informações para ele e resolveu prendê-lo e que ele não tirou a vida da Teresita. Alegou ter um álibi de que ele tinha ido jantar com a namorada depois de ter ido na casa da Teresita. E ele foi tomar uns drinks com o vizinho e jogou dardos até as 7h30. Em 23 de fevereiro de 1979, ele acabou, então, se declarando culpado, bababá. Muitas especulações sobre o porquê. Uma das principais coisas que ele fez foi que ele se declarou culpado. Por que inicialmente ele confessou, depois ele se retratou, depois ele se deu como culpado? Então, muita gente ficou assim, será que esse homem foi forçado a confessar algo que ele não fez? Enfim. Essa sentença vergonhosa de 14 anos, vocês vão acreditar, ele cumpriu 6 e saiu da prisão, foi libertado em 1983. Então, a questão que não quer calar. Teria sido uma voz do além-túmulo que realmente mandou este homem para a prisão? Ou poderia haver uma explicação mais mundana? A Remy, a mulher do médico, e o Alan trabalhavam juntos, como eu falei. Então, a Remy pode ter descoberto algo incriminatório sobre o Alan no hospital. Além disso, é possível que a Remy tivesse rancor do Alan, que já foi relatado que ele havia feito reclamações sobre a qualidade do trabalho dela. Haviam algumas preocupações do público em termos de relacionamento da Remy com o Alan, porque eles trabalhavam no mesmo local, mas eles trabalhavam em turnos opostos. A Remy levantou preocupações sobre o Alan, acreditando que quando eles tiveram um problema no trabalho, alguma coisa da qualidade do trabalho, houve uma reclamação e tal. Aí todo mundo começou depois a pensar, será verdade que essa mulher ouviu alguma voz? Ou ela inventou tudo isso? Porque ela perdeu o emprego quando ela teve aquele problema com o Alan. O detetive disse, abre aspas, fazemos a nossa parte. Posso ser uma pessoa muito cética, mas também experimentei algumas coisas bastante inacreditáveis, fecha aspas. A gente nunca vai saber. Esse homem inicialmente negou, depois ele confessou, depois ele negou, depois ele confessou. Ele disse que a polícia forneceu coisas, ameaçou prender a noiva dele, aí ele confessou, depois ele negou. Foi aquela confusão. Não quero acreditar que a polícia o tenha incriminado falsamente e o imprisionado. Foi uma vergonha, né? Só passou 6 anos na cadeia. Mas será que realmente essa mulher Remy foi possuída pela voz da Teresita? Ou ela inventou tudo isso para se vingar do trabalho que ela perdeu? Eu, de verdade, não saberia dizer. Mas eu quero crer que a justiça foi pelo lado da lógica. E eles tinham provas materiais que o colocaram lá. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que a Teresita usou o corpo e a voz da Remy e disse quem tirou a vida dela? Ou vocês acham que ela inventou tudo isso? E eu vejo vocês em breve. Até mais.